Bendito seja o nome do Senhor. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de Mateus. Marquei aqui meus irmãos de Jesus. A mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus, né? Glórias a Deus. Versículo 47. Vamos ali no 47 mesmo. Depois nós vamos deixar o Espírito Santo que nos conduz também. Diz assim então, meus irmãos. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falará: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém, igreja? Amém. E meu Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja aqui presente, Senhor meu Pai. Ajuda a cada um, Senhor meu Pai. Fala aos nossos corações, nos enche de alegria e paz e gozo do teu Espírito Santo, Deus. Em que Jesus, numa certa feita, aleluia, Jesus, ele pregando a palavra, anunciando o Evangelho, falando do reino de Deus, falando, aleluia, Jesus, a respeito das coisas celestiais, pregando o Evangelho, aleluia, Jesus, anunciando o Evangelho, não só aos seus discípulos, ensinando, mas também a muitas pessoas que estavam ali na volta de Jesus também, aleluia. E chega uma hora, aleluia, Jesus, glória a Deus, que aparece diante daquele povo, aleluia, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus e a mãe de Jesus, aleluia. Todos eles estavam então, aleluia, Jesus, ali para falar com Jesus, aleluia. Mas nós percebemos pela palavra do Senhor que naquele momento ali, aleluia, Jesus, não era possível, aleluia, eles de entrarem por aquela casa ou lugar que eles estavam, aleluia, Jesus, para falar com o Senhor Jesus, aleluia. Que nos dá a entender então, meus irmãos, aleluia, que os irmãos de Jesus, aleluia, a mãe de Jesus deixou para buscar o Senhor Jesus tarde, aleluia. Porque chega um momento, meus irmãos, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus, ele pregando o Evangelho, ele levando o Evangelho do Senhor, aleluia, Jesus, os momentos vagos de Cristo, ele tirava para quê? Para orar e para jejuar ao Pai, aleluia. Então era muito difícil de nós vermos o Mestre Jesus, aleluia, com tempo, sozinho, aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor Jesus estava sempre atarefado em fazer alguma coisa para Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus estava sempre ocupado ensinando, aleluia, Jesus, pregando a palavra do Senhor, aleluia, fazendo milagres, aleluia, no meio do povo. Então dá a entender, meus irmãos, aleluia, Jesus, que aquele que precisa de Jesus tem que estar perto de Jesus. Aquele que precisa do Mestre tem que estar perto do Mestre, aleluia, Jesus. Nós não podemos perder o foco do Senhor. Nós não podemos perder o foco de Cristo. Nós não podemos perder a divisão Jesus na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. E como nós vamos fazer isso, meus irmãos, aleluia? Como nós vamos estar sempre perto de Cristo?
Como nós vamos estar sempre, aleluia, Jesus, ao lado do Senhor Jesus? É o que o Senhor vai dizer. É o que o Senhor vai ensinar aqui para os discípulos e para o que estava ali e para aquele que estava dizendo: ó, lá está a tua mãe, ali estão a tua mãe, ali estão os teus irmãos, ali estão as tuas irmãs, aleluia, e eles querem ter contigo, aleluia. Ou seja, glórias a Deus, o Senhor, aleluia, Jesus, ele tinha uma finalidade, aleluia, ele tinha um compromisso, aleluia, Jesus, com aqueles que queriam ouvir a pregação, com aqueles que queriam ouvir o ensinamento, com aqueles que queriam ouvir, aleluia, da parte do Pai. Aleluia. O Senhor, ele tinha prazer de estar ali perto e ter aquele compromisso, aleluia. O Senhor, ele não perdia tempo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, para pregar o Evangelho, aleluia. Hoje, meus irmãos, infelizmente, aleluia, estamos vivendo estender, aleluia, Jesus, perdão, ali, aleluia. Quem são meus irmãos? Pai. Aleluia. A vontade de Deus, meus irmãos, igreja do Senhor, é que você abra o seu coração, que você abra o seu entendimento, aleluia, Jesus, que você dê valor, que você dê crédito àquilo que está sendo anunciado para o seu coração, aleluia, Jesus, da parte de Deus. Essa é a vontade do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus, meus irmãos? Buscar a Deus, se esforçar para Deus, aleluia, se humilhar para Deus, aleluia, glórias a Deus, é fazer a vontade de Deus, aleluia. Tudo que tiver ao teu alcance, você fazer com alegria, fazer, aleluia, Jesus, né, com vontade, com fé, aleluia. Essa é a vontade de Deus, aleluia. Só assim, meus irmãos, eu e você, aleluia, fluindo então nesta palavra, aleluia, Jesus, como o Senhor disse, aleluia. Quem são meus irmãos? Quem são minha mãe? São esses, aleluia, que fazem a vontade de Deus. Esses são meu irmão, a minha irmã, aleluia, a minha mãe, aleluia. Porque dão crédito à palavra do Senhor, dão crédito às coisas do Senhor, aleluia. E hoje nós vimos, meus irmãos, no meio da igreja, no meio do povo, aleluia, Jesus, cada irmão de Jesus. Então, aleluia. Glória. E acolheu a todos que chegavam. Aleluia. Porque aqueles que ficam para ouvir, falar, ficam para ouvir, aleluia, a pregação, o ensinamento, e dão crédito, fazem a vontade de Deus, aleluia, eles são considerados irmãos de Jesus. Aleluia. Os irmãos, né? Os irmãos conhecem essa passagem. Olha ali, Jesus. Olha que templo bonito. Olha lá aqueles prédios, olha aqueles monumentos, Jesus. Olha só tudo isso. Que maravilha. Mas Jesus vai dizer para eles: não ficará pedra sobre pedra. Bem, o que é desta terra aqui vai perecer e vai ficar, meus irmãos, para o fogo eterno. Aleluia. Que já creem mais. A palavra de Deus pregnada no seu coração. Aleluia. É Deus, isso você tem que dar valor. Guarda as palavras do Senhor no teu coração. Porque no dia da tribulação, no dia da perseguição, perdão, você vai precisar. Aleluia. Procure estar na presença do Senhor. Você é jovem, criança, senhor, senhora, procura se esforçar para estar, aleluia, Jesus, sempre pertinho de Cristo. Sempre quando houver oportunidade, ó, lá tem uma igrejinha, lá vai ter uma pregação, para estar aqui ouvindo a mensagem. Aleluia. É um privilégio de nós estar aqui, é um privilégio eu, você, de estarmos aqui ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus. É um privilégio.